Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 95 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo de número 4, política. Lembrando, módulo 1, introdução e fundamentos de filosofia. Módulo 2, epistemologia. E módulo 3, ética. Todas as aulas estão gratuitas aqui no YouTube e dessas aulas nós produzimos apostilas que estão à venda lá no meu site www.leonardobragaflores.com. Bom, na evolução do nosso curso, você deve ter notado que o logotipo que eu uso foi modificando, né? Esse logotipo eu estou ainda em fase de modificação e verificação, né? Devo de repente ficar com esse mesmo. Bom, mas vamos ao conteúdo da aula de hoje. Já aparece para você aí na tela o poder. O poder, tema aí ligado à política. Muito legal. Essas aulas iniciais assim dos tomos, né, dos módulos, elas são importantes para entender toda a política. Você precisa entender esse jogo, o que é o poder. Bom, vamos então, eu montei um conceito de poder. Vai aparecer para você, tá aí, poder, no grego, kratos. Kratos significa poder. Refere-se àquele que recebeu um certo quântico de capacidade e responsabilidade para exercer o governo. No latim, gubernare. Gubernare, no latim, governo. Significa dirigir. Poder, kratos. Gubernare, dirigir. Diz respeito a quem? Indivíduo ou uma entidade, uma pessoa ou um sistema, né? Detém autoridade para decidir, veja, detém autoridade para decidir, dirigir, coordenar, comandar, distribuir, fiscalizar, escalonar, submeter, dominar, supervisionar, chefiar, administrar homens, instituições ou civilizações. Uma prerrogativa que está com quem pode mandar, coagir, controlar e, por último, decidir. Nesse sentido, o Gilberto Cotrim vai dizer o indivíduo que detém os meios de poder tornar-se capaz de exercer várias formas de domínio, ok? Então isso é poder. Gostou aí do conceito? Tá ligado a essas questões de... Resumindo, né? Quem tem poder é o manda quem pode e obedece quem tem o quê? Juízo. É mais ou menos nesse sentido aí o poder para a política, para a filosofia, né? Para a ciência no geral. Bom, vamos em frente. Tipos de poder. Relacionei vários tipos de poder. Você vai gostar que a lista está grande, você vai... Várias curiosidades, você, né, pesquisei os originais deles. Então a aula está bem legal, cara. Tipos de poder. São geralmente divididos em poderes legítimos e ilegítimos. Você vai encontrar essa classificação, essa divisão aí pela literatura. Tranquilo? Bom, poder legítimo, sem nenhum esforço, sem nenhuma... Não é? É aquele que é o quê? Moral, legal, constitucional, um poder ilibado, um poder de acordo com a regra, um poder regular. Tranquilo? E aí dei exemplos, né? Embaixo vamos tratar cada um deles, tá? Um resuminho sobre cada um. Autocrata, o poder autocrata, que vem da autocracia, né? O poder aristocrata, o poder democrata, o poder tecnocrata, o despótico, poliárquico, monárquico, republicano, presidencialista, parlamentarista, concentrado, separado, hereditário, vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar, poder de polícia, poder econômico, poder ideológico e poder mágico. Vamos ver o que é cada um deles? Poder autocrata, no grego auto, que significa próprio, ou seja, é o governo de um cara só, é o governo próprio, o governo de um indivíduo só. É o autocrata, é um governo exercido para ele, né? É um governo exercido por um indivíduo só, é isso.
governo próprio. O aristocrata é o governo dos melhores, né? Aristo, melhor, no grego, aristo, melhor, é o governo dos melhores. O democracia, democrata, veja, nós ainda vamos estudar aqui no módulo de política separada da democracia, isso é só uma tabuadinha dela, tá? Uma equaçãozinha do primeiro grau. No grego, demo, que significa povo, é o governo do povo, tranquilo? O interesse defendido na democracia é geral, é coletivo, é social, é universal. Por quê? Porque o povo participa das decisões. O povo participa das decisões. Participa tanto diretamente quanto indiretamente dessas decisões. Tranquilo? No poder democrata, na democracia, nós temos aqui uma manifestação de poder, o poder democrata, onde a massa popular participa das deliberações, das decisões, participa dando opiniões sobre as coisas, seja diretamente, seja indiretamente, ou seja, representada por outras pessoas. Joia? Vamos em frente. Bom, vai aparecer para você aí, aparecendo o poder tecnocrata, vem de tekné no grego, que significa habilidade, ou seja, é o governo de especialistas. Governo de especialistas, governo tecnocrata, um governo composto por especialista. Aí vem o governo despótico. O governo despótico, no grego despotés, que significa patriarcal. É o governo exercido pelo chefe de família. Você vê muitas tribos, clãs, né? Você vê civilizações ainda não muito desenvolvidas, onde existe aí essa forma de poder. O poder dos déspotas, ou o poder patriarcal, né? Civilizações antigas, ali começando, era comum isso, né? Poder poliárquico, poli muito, é o governo exercido por muitos, percebe? Poder monárquico vem do grego monos, ou seja, é o governo exercido de forma hereditária e vitalícia por um rei, por um cara só. Quem? O rei. Joia? Um cara só, mono, um cara só. Quem? Um monarca, o rei. Poder republicano, que é o contrário do monárquico. No poder republicano, veja, vem do latim de res publica. Res publica significa coisa pública. É o governo em que o poder é exercido por representantes escolhidos. Então não tem aquela transmissão hereditária como é o caso aí, como é, né, observado na monarquia. Não. Na república, nós temos a escolha de um representante. Nós temos ali um processo mais, assim, aberto. Não de transmissão de um para o outro, mas onde a massa, a maioria dos populares, escolhem quem vai os representar. Essa é a república. Na monarquia, temos um cara só transmitindo de um para o outro. Na república, não. Quebra isso, ocorre ali um indivíduo eleito para representar o povo. Joia? No presidencialismo, nós temos um governo em que as funções de chefe de Estado e chefe de governo são reunidas numa pessoa só. O Brasil, ele é presidencialista. O artigo 84 da Constituição vai trazer um rol, uma enumeração de atribuições do presidente da República. Se eu não me engano, o artigo 84 mesmo. Uma enumeração de atribuições do presidente. Ali, para a maioria da doutrina de direito constitucional, vai dizer que existem prerrogativas ou poderes vindos de um chefe de Estado e ali também como chefe de governo. Beleza? Mas existe também o poder parlamentarista, onde o governo é o governo em que a função de chefe de Estado e chefe de governo são separadas. A chefe de Estado e chefe de governo são separadas. O chefe de Estado é exercido por um presidente ou um rei, um monarca. E o chefe de governo é exercido por um primeiro-ministro. Eu acho que eu inverti aqui, é o contrário, né? O contrário lá na apostila definitiva vai estar
É sim, está reinvertido. O chefe de Estado é exercido por um primeiro-ministro. Só trocar aqui, ó. E o chefe de governo vai ser exercido por um rei ou monarca. Na apostila definitiva, isso estará trocado lá na sua apostila. No parlamentarismo é isso. Os poderes são separados, chefe de Estado e chefe de governo. Geralmente as funções de chefe de Estado são aquelas funções com um teor semântico mais belicistas, mais ligados à segurança do Estado, segurança nacional. Normalmente o chefe de Estado age assim. E o chefe de governo administra a máquina pública. Lembrando, aqui no Brasil, chefe de Estado e chefe de governo está enfeixado, está reunido enfeixado, porque há feixes direcionados no indivíduo só, que é o presidente da República. Joia? Vamos prosseguir então. Lá na tua apostila definitiva isso vai estar certinho, tá? Aqui está trocado. A apostila de política que está sendo montada aqui com as aulas. Aí tem o poder concentrado, onde o governo é o governo em que apenas um indivíduo ou colégio enfeixa em si, reúne nele os poderes de legislar, julgar e administrar. Essa coisa de poder concentrado é uma arbitrariedade fora do comum. Bom, mas estamos estudando os poderes legais, como se tudo estivesse funcionando bem, né? Aí tem o poder separado. O ideal é isso, né? Onde o governo, é um governo em que as funções típicas são divididas, ou seja, eu tenho o legislativo para legislar, eu tenho o executivo para administrar e eu tenho o judiciário para julgar. Tranquilo? Joia? Vamos prosseguir então. Tem o poder agora hereditário. Poder hereditário é o poder transferido aos sucessores, cuja linhagem normalmente recai sobre os primogênitos. Percebe? A monarquia é um poder hereditário, não é? Porque aqui uma classificação não interfere na outra, né? Não interfere. Um poder hereditário é aquele poder que transmite para o outro. O poder vinculado, quando as ações dos administradores estão adstritas, amarradas a apenas uma opção dada pela lei. Vamos entender? No poder vinculado, a administração, o administrador, aquele que tem poder, ele está agregado, adstrito, amarrado, vinculado a uma só opção dada pela lei. Então o caminho na hora de administrar, na hora de governar, ele está preso. É isso mesmo, não é preso de cadeia disso, não. Ele está preso ao que a lei está dizendo, determinando como única opção para agir. Dá um exemplo, professor. Por exemplo, a entrada na casa, né? A entrada na casa. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo no caso de flagrante delito, desastre para prestar socorro ou por ordem judicial durante o dia. Esse é o texto do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Percebe? Por ordem judicial durante o dia. Com ordem judicial ele só tem uma opção: entrar durante o dia. E aí segue aquelas correntes, né? Da aurora ao crepúsculo, de 6 às 6 da tarde, ou a que predomina hoje, se eu não me engano, sendo noite, aquela que consta lá na lei de abuso de autoridade, de 22 horas às 5 da manhã. Esse é o período noturno. Fora isso vai ser dia. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos em frente, vamos prosseguindo então. Esse é o poder vinculado, só tem uma opção. No poder discricionário, olha lá, é o contrário do vinculado, ele tem 2 ou mais opções ou caminhos. Então, a lei confere a ele, por exemplo, um fiscal, né, onde a lei confira a ele a prerrogativa de poder, vamos dizer assim, diante de uma irregularidade no comércio, ele possa multar aquele comércio, possa apreender as mercadorias naquele comércio ou interditar. Percebe como é que ele tem opções? E aí ele decide conforme o seu bom senso. Beleza? Esse é o poder discricionário. O poder hierárquico é o poder de dirigir, comandar, coordenar indivíduos com relação de subordinação. Hierarquia é, veja só, eu tenho em cima quem manda mais
e embaixo quem manda menos. Só isso. Quem está em cima dirige quem está embaixo. Esse é o poder hierárquico. Poder disciplinar é o poder de punir, ou seja, aplicar castigo diante de um transgressor. Então eu tenho lá um transgressor, né, um administrado transgressor, e ele vai ser punido pelo poder que se chama poder disciplinar. Poder regulamentar é o poder de explicar a lei. Então normalmente vem do chefe do executivo, né, que tem a função típica de administrar, ele vai ter a função atípica de regulamentar. O que seria isso? Por isso que você ouve decreto regulamentar. Isso vem de onde? Vem do presidente, do governador e do prefeito, chefes do executivo. Eles vão pegar a lei, que é do poder legislativo, e dar fiel execução a essa lei. Ou seja, eles vão comentar essa lei com mais artigos, com mais liberdade, né? Mais liberdade não, mas com mais propriedade, vamos dizer assim, sem ferir a lei, sem contrariar essa lei. Isso que eles chamam de dar fiel execução à lei, dizendo seus corretos ditames, explicando seus corretos ditames. Ou seja, o poder regulamentar vai dizer como a lei vai ser aplicada. E o poder de polícia é o poder de restringir direitos individuais em benefício da coletividade. Então, no poder de polícia, necessariamente eu tenho dois direitos em conflito: o direito da coletividade e o direito próprio, individual. No poder de polícia, ocorre aí uma redução, uma diminuição do direito individual, do direito próprio, do direito particular. Ocorre aí uma redução, uma extinção ou até uma extirpação desse direito, para que toda a coletividade possa ganhar com isso. Esse é o poder de polícia. Aí vem o poder econômico, né? Onde o poder de polícia tem 3 atributos, que é discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Poder econômico é o que toma por base o status social mais elevado, enriquecido como padrão de aspiração, né, e exemplo. Então, é uma espécie de ostentaçãozinha, né? Poder econômico, a base seria aí para se chegar a algum lugar, para se, vamos dizer assim, tiver como objetivo se chegar. No poder econômico eu tomo aí a classe mais alta, não é a classe, mas o maior poder, aquele onde tem, vamos dizer assim, mais grana, vamos dizer assim, mais bem sucedido financeiramente, aquele ali serve de padrão para que, né, de alguma forma se chegue lá. No poder ideológico, aquele que difunde conceitos, doutrinas, valores e também ideias, com o objetivo, claro, né, dos outros seguirem, né, criar tendências, influenciar, induzir. Isso serve tanto, né, o poder ideológico serve tanto para pessoas criando uma moda de roupa, como também costumes diversos, né, ligados aí à política mesmo. Né. O poder teocrático, esse você sabe, é aquele que se concentra numa religião, né? Uma religião. Aqui o Deus é só uma desculpa, né? Na verdade é a religião manifestando o seu poder. E o poder mágico é o poder que advém de uma divindade. Divindade, por exemplo, aí milagre. Milagres existem, né? Milagres existem, eu creio em milagres, nós somos milagres, os milagres estão por toda parte. Professor, eu não acredito. Não tem problema, que nós não vamos difundir isso. Mas o poder mágico, estamos estudando as hipóteses de poderes legais, lícitos. O poder mágico é considerado um poder legal. Eu vou considerá-lo como legal. Não é do estelionatário, aquele indivíduo aí, né, charlatão. Não é isso aí não, cara. Não é isso aí não. Tá? Agora, se eu já vi um milagre, na minha aula eu tenho condição de classificá-lo aqui como um poder mágico. Joia? Aqui como um poder legal, lícito. Bom, o poder, agora vem os ilegítimos, os ilegais, ou aqueles que não têm, né? Bom, é o poder ilegal, imoral, inconstitucional, fraudulento, degenerado, golpista, né? Corrompido, oligárquico, tirano. Aí tem os exemplos, né? O poder oligárquico, tirano, demagogo, anarquista, ditador, escravocrata. Olha, cara, você pode escrever quantos poderes aí, ilegais ou legais, você tiver na tua relação aí, não tem problema não. Tranquilo?
Pode participar da aula à vontade aí, pode escrever à vontade, pode aumentar o teu caderno com outras espécies de poder. Você aceita um café? Ah, aquele logotipo que tá ali em cima, ali com aquele leãozinho, ficou bonito, hein? Né? Ficou mais aí, né? Parecido aqui com o tio Léo, né? Bom, tranquilo, né? Lá em cima filosofia, pô, ficou bonito, né? Bom, enfim, aquele outro tava meio embaçado, dava pra enxergar. Pessoal, ilegítimo, vamos lá, poder oligárquico, primeiro deles, né? No grego oligos, ou oligos, que significa alguns, é o poder de alguns. Aí já começa, né, mano? Só alguns, é uma forma de corrupção da aristocracia, né? Cujo poder é exercido apenas por ricos. Então só rico vai mandar, mano. Só rico manda. Eu estou falando aqui, nossa aula está sendo gravada em 2025. Se você olhar para o quadro atual de 2025, você vai ver no cenário mundial, não vou citar aqui países nem nada para não torrar a aula aqui, né? Cara, você vai ver que, né, existe um governo instalado atualmente que os poderosos estão mandando. Assim, que o poderoso tem mais, assim, o rico, o milionário, né, tem mais voz. Bom, ele tem o poder tirano. Tiranos, no grego, significa absoluto. No grego, tiranos, absoluto, poder tirano é uma forma de corrupção da monarquia. Já é por um cara só, que é o rei, né, o monarca. Então ele se corrompendo, ele vira um tirano, joia? Em que se manifeste o poder de forma autoritária, na busca de interesses individuais, particulares e pessoais. Né? Então, um exemplo aí de algum daqueles Césares, isso é muito comum, né? Instalando, por exemplo, jogos de carnificina no meio lá de Roma. É um poder tirano. Vários tiranos, né, passaram pela terra, vários reis, vários, até hoje, nos dias atuais. Estamos em 2025, 2024, né? Se você perceber, a faixa de Gaza passou por grandes dificuldades. Pessoal, ainda nos tempos atuais, na África tiveram tiranos, em vários lugares do mundo nós tivemos esse poder absoluto, esse poder do tiranos, né? Esse poder autoritário, esse poder concentrado num cara só e autoritário, né? Porque ele é uma corrupção da monarquia, a tirania. Bom, o poder demagogo, demagogia, no grego demagogia, que significa arte de conduzir. Arte de conduzir. Demagogo, ele é malandro. O demagogo, ele é malandro, né? Ele é malandro. Ele vai usar aqueles artifícios da língua, não é? Aqueles buracos que existem nas possibilidades de aplicar ali mini golpes ali na galera, pra galera ficar ali meio, né? Bom, vamos ler o conceito dele. É uma forma de corrupção da democracia. Ele se aproveita aí dessa liberdade e, né, e usa aí em desfavor, né? Em que um poder se aproveita das paixões e ilusões do povo, utilizando artimanhas, é isso aí, pessoal, falsas promessas para manipular os sentimentos da massa. Isso é comum, nós estamos aqui no Brasil, isso virou moda no Brasil. Volta e meia aparece um ídolo aí, onde cria umas ilusões, os negócios na cabeça das pessoas, onde a vida de todo o planeta praticamente, ou do Brasil inteiro, vai mudar. Técnicas de enriquecimento financeiro, coachings e por aí vai. Isso está virando moda, aquele jeito, né, de hipnotizar serpentes, tá? É um hipnotizador de serpentes aí. Bom, anarquista vem do grego ana, que significa ausência. É o governo de ninguém. Se é, né, ausência, né? Na anarquia é pregado o quê? Uma total ausência de um poder constituído pelo Estado. É isso. Uma apologia a uma total ausência de poder. Não tem, então, aqui ninguém manda. É o, entre aspas, é nós, né? Volta e meia os caras metem aquele fazendo aí reclamações em invasões, por exemplo, quando eles se apropriam de um pedaço de terra ou de prédio, os caras metem aquele A lá e ficam lá reclamando. Enfim, na verdade eles não sabem nem o fundamento daquilo, né? Mas
que não tem nem muito a ver, as reclamações não tem a ver com a anarquia. A anarquia é total ausência de poder, cara. Então reclamando para quem aquilo ali? Para o poder. Então, quer dizer, por si só a reclamação já é inconsistente. Bom, ditador, dictature ou dictatere, né? Dictatere é o ofício do ditador. Esse termo, então, significa o ofício do ditador. O ditador é um regime de governo autoritário também, centralizador, antidemocrático, em que o poder se conduz com deficiência ou ausência de participação popular. Em qualquer bloco econômico, seja capitalista ou socialista, vamos ver daqui a pouco, o ditador pode aparecer em qualquer um dos dois, seja predominantemente capitalista ou predominantemente socialista. Se você está vendo a participação diminuída, reduzida ou quase nenhuma ali do povo, tá? Você está vendo uma ditadura. Se você está vendo o povo sendo asfixiado, perseguido, se você está vendo a liberdade de expressão, de opinião do povo, da massa, sendo asfixiada, você está vendo uma ditadura. Tranquilo? Qualquer coisa onde nós temos ali o povo se manifestando, e o povo está sendo contido de alguma forma, o povo está sendo preso, fiscalizado, contido, lapidado, tá? O povo, a massa de gente, a maior representação na democracia, nós temos aí uma ditadura. Bom, vamos em frente. Aí nós temos o governo agora escravocrata, vem do latim eslavos, ou esclavos também, você encontra essa terminologia. Significa servo. Eslavos, servo. É aquele que faz de outros homens sua propriedade. Ou seja, o outro ser humano vira uma coisa dele, como que fosse um cavalo, como que fosse um boi, como que fosse um animal de tração, como que fosse um animal qualquer para abate. Aquele ser humano vira, é um ser vivo, né? Vira para aquele que está escravizando simplesmente uma coisa. Não é considerado um trabalhador, não, mas é um objeto, uma ferramenta, uma coisa. Legal? Um animal, por exemplo. Aí nós temos o sistema ou o poder escravagista ou escravocrata. Aí, peguei essa imagem aí lá na internet, achei bem legal, o cara desenhou muito maneiro isso aí, né? Olha só, ali o cara da ONU, né? Um representante da ONU, dizendo ali, para aquele tanque que está atrás, com a bandeira de um país, você deve saber qual é, aqui na frente, esses pobres coitados famintos com a bandeira, né? Com a bandeira islâmica. Ali, ó, vocês estão negando o direito deles de ter colônias. Muito louco, né? Os caras aqui do lado esquerdo desarmado e o outro lá com um canhão apontado. Bom, é lógico que o que houve lá é muito... Eu gravei um vídeo só para isso, comentando o que houve lá, né? De um lado e de outro não justifica as coisas, mas, cara, é isso aí. Bom, não vamos... O objetivo da nossa aula não é ficar... Né? Você não foge do objetivo, você não vai aprender nada. E essas fofocas você já deve estar de saco cheio por aí. Ou então, se você estiver buscando só fofoca, só essas fofocas, só esses acontecimentos atuais, você não vai ter um progresso aí no teu crescimento em filosofia, né? Bom, blocos econômicos. Você já deve estar aí bem saturado de ouvir falar no capitalismo e no socialismo. Capitalismo e socialismo. Vamos lá por esses blocos econômicos. Vamos estudar. São os sistemas, regimes econômicos que servem de plataforma financeiro-mercantil para a execução de quê? De um poder. Seus fundadores e épocas não foram taxados precisamente. Veja, pessoal, nós colocamos dois pais aqui, né? Um pai do capitalismo, um pai do socialismo. Isso não significa que eles foram os inventores. Vamos interpretar corretamente.
não tem nada certo quanto à origem desses sistemas e também, né, os seus reais fundadores. Não tem. É praticamente uma dinâmica inserida na sociedade, né? Também não se pode, não se tem como afirmar a total aderência de um país ou outro a um regime. Vamos parar, pessoal, que você está estudando um pouco mais de técnica, né? Vamos parar com essa coisa que um país é capitalista e o outro é socialista. Porque daí do socialismo você já puxa para o comunismo, nós vamos ver mais para frente o que é. Aí já começa a embaralhar tudo. Não veja, pode haver um país que segue predominantemente um sistema, um bloco desse. Pode. Mas que seja isso, não tem como, pessoal. Você vai ver que os sistemas, você vai ver pelas características dele. Olha, eu procurei resumir assim dos livros, dos materiais, né? Fora aqueles professores muito tendenciosos, aí já apaixonados por um lado, né? Loucamente apaixonados por um lado, principalmente do socialismo, ou até do capitalismo, enfim. O cara se perde ali, acaba defendendo e escrevendo coisas ali que não tem sentido, não faz sentido. Bom, mas a gente tentou ali extrair o cerne de cada um e colocar no mapa mental que vai aparecer já já. Bom, vamos lá, gente. O que acontece? Não tem como você dizer que um país é isso, outro é aquilo. Não tem como mesmo. Porque volta e meia ele vai ter que incidir em demandas de um sistema ou do outro. Ele vai flutuar. Não tem jeito, não tem como predominantemente, ou seja, predominantemente tem, mas não tem como na totalidade ele ser capitalista e socialista. Não tem como. Em algum momento vai precisar de um equilíbrio. Nós estamos falando de massas humanas, muitas pessoas envolvidas. Ou seja, toda a civilização, todo aquele povo envolvido naquele país, continente ou por aí vai. Também não se tem, vamos dizer, também não se tem como afirmar a total aderência de um país ou outro a um regime, pois é observada quanto mais convivência de ambos os blocos a nível global, portanto, sua divisão apenas conceitual. A principal distinção desses sistemas está em quem tem a propriedade dos meios de produção, a propriedade dos meios para se produzir. Quais são os meios para se produzir? Exemplos: terras, fábricas, bancos, máquinas, minas e por aí vai. Sendo assim, dessa forma, podemos dividir em dois blocos, que é o capitalismo e o socialismo. Beleza? Bom, hoje o Canva está muito devagar, qualquer travamento aí no Canva, enfim, um dia a internet, outro dia o Canva, hoje o Canva não está colaborando muito. Pelo menos o áudio foi até o final. Se o áudio e as telas caminharam, você tá entendendo aí. Essa imagem minha aqui paralisou, tranquilo, vai o áudio com as telas. E você vai dar o like aí, porque a aula tá muito top, deu muito trabalho para construir essa aula aqui, cara. Com o objetivo de sermos mais didáticos, criamos esse quadrinho aqui, ó. Vai para você agora. Para ser mais didático, não ficar falando de um e de outro. Olha que quadrinho, mano. Quadrinho pronto, bonitinho, tranquilo. Mais uma vez eu falo, pessoal, exemplo de capitalismo desse lado de cá, ó, e aqui está o socialismo. Exemplo, Estados Unidos e Europa do lado aqui, né, ocidental. Europa do lado ocidental, né? E do outro lado, do lado do socialismo, Rússia e China. Lembrando que isso é só para efeito de conceito. Tranquilo? Bom, século XV o capitalismo é mais antigo, depois aí o socialismo surge como uma crítica a esse capitalismo. O pai do capitalismo é considerado aí o Adam Smith, e o Karl Marx e o Engels, né, é considerado o pai do socialismo. Bom, meios de produção no capitalismo são privados e os meios de produção são coletivos. Aí que está a parada, né? O socialismo, os meios de produção, aquilo tudo, né, as máquinas, as minas e tal, pertence à massa. No capitalismo é mais concentrado no capitalista, né? É mais concentrado naquele que tem a riqueza, na burguesia. Bom, vamos em frente aí. O objetivo do capitalismo é o lucro. Tá? O capitalismo, o objetivo é o lucro. No socialismo é o bem-estar social. A economia no capitalismo ela é privatizada, ela é elitizada, é
é de livre concorrência e existe a questão da demanda e procura. Ou seja, funciona no que você tem visto normalmente pelo mundo afora. Tranquilo? Aliás, não no sentido de elitizada, né? Mas há muitas privatizações, exceto nos países um pouco mais fechados, né? Mas veja só, a questão da elite, isso aí já é mais difícil de, né? Você vê muitas elites, mesmo nos países que têm a bandeira socialista. Você vê elites, indivíduo com concentração de renda absurda, num cara só. Bom, ele só não fala, não dá na pinta, mas ele, né, é o poderoso da parada. Lá no socialismo, a economia centralizada, ela é estatizada, ou seja, é mais controlada pelo Estado, né, é estabilizada, porque ela tende a meio que se congelar, se permanecer ali estável, e planificada. Já a sociedade no capitalismo, ela é composta por uma divisão de classes. Então tem a classe dos mais poderosos e a classe dos menos poderosos. É isso aí. O capitalismo é bem verticalizado. No socialismo não, ela é igualitária. Os trabalhadores, eles têm representatividade no meio também da sociedade. Vantagem do capitalismo, ele é liberal, é crescente, a economia tende a crescer, o indivíduo, o empresário, né, aquele que administra o capital, ele está motivado a ter mais. O ruim é isso, é a concentração de renda, é comum observável na mão de poucos. O ruim é isso. E empregabilidade, bastante emprego, assim, há um crescimento de emprego, porque crescendo os empregos, a mão de obra ou a produção, cresce também a lucratividade desse patrão, desse, assim, que está de alguma forma explorando a mão de obra. No socialismo ocorre o sistema de cooperação, cooperatividade, compartilhamento, a ideia de coletivismo, de humanidade, muito importante, achei muito legal isso aqui. Humanidade você encontra no socialismo, né? Então, né, o lado humano, né, tende ali a aflorar e prevalecer. E também, por último, claro, né, a igualdade. Desvantagem do capitalismo, desvantagem do socialismo. Desvantagem do capitalismo, o individualismo, esse estímulo para o enriquecer, né, para fazer grana, isso estimula o egoísmo, né, o competitivismo, então fica aí aquela competição, a exploração, as desigualdades e o maquinismo, a tendência de se produzir máquinas, às vezes até substituindo a mão de obra. Agora não vamos se apaixonar não, que em países que tem a bandeira aí, que eu estou falando, cara, né? Países que tem a bandeira socialista, você vai ver aí, né, fábricas trabalhando com robôs madrugada dentro. O cara nem luz paga, ele apaga a luz, funciona tudo no escuro. Os robôs totalmente automatizados, isso em países considerados socialistas. Robôs totalmente automatizados, e ali a dispensa de mão de obra foi em massa, a ponto de o quê? Pessoas que vivem nesses países ficarem desempregadas e terem que sair e ir para outros países. Tá joia? Então, esse joguinho de socialismo e capitalismo é realmente uma coisinha muito imbecil de WhatsApp e aqueles caras em paginazinha de Instagram. Uns caras muito assim, bom, enfim. Aí fica binário o tempo inteiro. Dali já vai para direita e esquerda, né? Centrão, direita e esquerda, não sei o que. É binário, o cara fica burrão pra caralho. Bom, aí tem o engessamento. O problema aí do socialismo é o engessamento, porque não há uma vontade não, a parada ali já é dividida, então tranquilo, né? A luta, problema, né? Aquela luta para se instalar cada vez mais, cada vez melhor uma economia, e o empobrecimento, porque, né,
flutua normalmente para baixo, porque não há uma luta para quê? Para se crescer. Né? Olha, mais uma vez eu falo, não, Brasil é o quê? Não é nada. Brasil não é nada. Tranquilo? Brasil não é porra nenhuma. E outros países também não é porra nenhuma, cara. Tá? Também não é porra nenhuma. Todo mundo quer grana, todo mundo quer também usar o SUS, todo mundo, porra, quer usar um SUS de qualidade, uma escola, quem dera que fosse de qualidade, não é? Todo mundo quer também, porra, matricular seu filho numa escola melhor, ou tirar sua lasquinha lá do estado, do município também, né? Todo mundo quer usar os serviços públicos, quer a polícia de qualidade, quer o sistema de saúde de qualidade, e por aí vai. Eu pago um plano de saúde. Eu sou capitalista, eu pago um plano de saúde, professor. Eu sou capitalista. Eu tenho dinheiro, professor. Eu pago um plano de saúde, porra. E a polícia, tu paga? Hein? Paga, ser burro, caralho. A polícia você paga? Você paga através do imposto. Vai se fuder então na casa do caralho. Se fuder, vou perder a paciência com essa merda aqui. Bom, vamos em frente, vamos ver o que os filósofos disseram. Eu falei que não ia entrar em debates acalorados sobre isso. Não dá em porra nenhuma, cara. Não dá em porra nenhuma. Isso dá em divisão de família, essas merdas que você vê por aí. Gente alienada, se explodindo outro, explodindo não sei o que, tentando matar. Um bando de imbecil. Um bando de imbecil. Isso é um bando de imbecil. Aqui você está estudando filosofia para ficar inteligente, para ficar o quê? Mais, né? Mais, não é inteligente, mas porra, enfim, para ficar mais perceptivo das coisas. Tranquilo? Bom, vamos ver o que os filósofos disseram aí sobre isso. O Platão, sobre Estado e governo, né? O Platão vai dizer que as funções do governo estão divididas conforme o valor de cada alma tem na sociedade. Então, o valor de cada alma ele diz assim, ele dividia, a pessoa era bem dividido, tá? Tinha a alma concupiscente, a alma irascível, ainda vamos estudar isso separado, e tinha a alma racional, né? A alma racional, os filósofos, os governantes, eram mais elevados, né? A alma irascível, os guerreiros, estava ali no meio, vamos estudar isso separado, tranquilo? Então ele dividia aí em classes a política, né? O poder era exercido em classes. O Aristóteles vai dizer que o governo exercido é o exercício do poder supremo do Estado. Deve ser exercido com equilíbrio, buscando o meio termo. Não é verdade? Tem que ser exercido com equilíbrio, buscando o quê? O meio termo. O poder deve perseguir, primeiramente, sua automanutenção. Segundo Maquiavel, o cara tem que buscar se manter no poder. É essa a parada. Diante da situação de se escolher entre ser amado e ser temido, então o cara vai escolher, hein? Eu vou escolher que o povo me ame, né? Ame o príncipe, ou, assim, tenha medo de mim, seja temido. Quem governa deve escolher ser o quê? Temido para o Maquiavel. Se os outros tiverem medo de mim, é melhor. O ideal é que tenha os dois. Eu seja amado e temido. Mas se não tiver, só temido tá bom. Se tiverem medo de mim, tá bom. Muito interessante, né? Dividiu aí, né, os três estados. Um estado organicista, um estado atomista e também um estado formalista. E aí vem o Hobbes, Thomas Hobbes. O poder consiste no emprego de meios específicos no presente momento com o fim de obter bens latentes no futuro, devido à beligerância, ou seja, a guerra de todos contra todos, né? O homem é o lobo do homem, né? E a agressividade natural do homem, segundo Hobbes, só será possível conviver em sociedade quando houver um Estado que forte, um Estado soberano, um Estado poderoso, um monstro, um dragão, né? O Leviatã, ou seja, para controlar a parada e trazer a paz, porque fora isso, os homens vão se matar, segundo Hobbes. Vamos em frente? John Locke. O John Locke, no estado de natureza, os homens são seus próprios juízes. Daí a necessidade de se fundar o Estado e as leis para o quê? Para salvaguardar direitos o quê?
e individuais. O foco aí nessa questão dos direitos individuais, isso deu, né, margem para tratados internacionais e por aí vai, né, a teoria do Locke. Vai mais um café? Jean-Jacques Rousseau vai dizer o seguinte: uma vez instalada a propriedade privada, o homem rompe com o estado da natureza. Nisso o governo exercerá um papel intermediário entre a vontade geral e um soberano, que se encarregue tanto na execução das leis quanto na manutenção da liberdade. É isso aí, o homem vivia em paz no estado de natureza, livre, né? Todos ali com um coração bom. De repente, né, houve a instalação da propriedade privada. Ele cercou um terreno e disse: isso é meu. Aí fudeu a porra toda. Foi isso aí que aconteceu. Aí sim vai precisar do Estado para regular, né, contratualmente as relações entre os homens. Aí o Kant vai dizer que o Estado tem 3 poderes dentro de si: o soberano, que é o legislador, o executivo, que é o governo, e o judiciário, que é o julgador. Para o Hegel vai dizer que governar significa promover a Aufheben, né? Promover a conservação, né? A conservação. Então, a tríade dialética, a dialética do Hegel vai, assim, está presente aqui também, está presente em tudo, né? Conservação, totalidade e produção ininterrupta viva de Deus. Ele comparou o Estado, pessoal, a teificação do Estado, né? Isso aí é uma teoria seguida até, foi estudada até lá no direito também, né? Então, o Estado não é teológico, mas a teificação mesmo do Estado. Bom, ininterrupta viva de Deus no mundo por meio do Estado. O Estado é um Deus, percebe? Muito interessante aí no mundo. O Estado é um Deus no mundo. Olha, cara, se for olhar assim pro próprio Cristo, né? O Cristo disse lá, né? Você dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você vê que o Cristo não quis problemas, não, cara. A parada dele foi em instalar e pregar o Evangelho e reformar aquilo que vinha sendo falado, né, totalmente corrompido lá no Antigo Pacto, que é assim que os teólogos chamam, né? Bom, Russell vai dizer que governar é ter a posse dos meios que conduzem aos efeitos desejados. Então ele tem os meios para chegar aos efeitos. O Karl Marx vai dizer que o poder é o domínio de uma classe, que uma classe social é o poder é o domínio de uma classe social exerce sobre outra. Ou seja, que uma classe social exerce sobre a outra. Está com os que detêm o controle dos meios de produção. Então quem tem o meio de produção, percebe? Tem o poder. Está com quem consegue submeter os empregados, os proletários, ao seu governo, à sua égide, né? ao seu poder. Então, vamos em frente. Michel Foucault, pessoal, ainda vai ter aí um estudo básico, né? Assim, mais aprofundado sobre cada cara disso aí, cara. Nós estamos aqui só num bate-papo sobre poder, né? Bom, Michel Foucault, o governo é uma técnica complexa, multiforme, em que se destina a conduzir a vida dos homens sendo menos na ordem dos confrontos. O poder é uma espécie de estratégia presente não apenas nas instituições, É aquela coisa que o poder vem de toda parte, né? Mas vinda de toda parte, conforme eu coloquei, não apenas por meio de coerção direta, mas também por mecanismos sutis. Mecanismos sutis de quê? De vigilância e também de castigo. Exerce como relações de força em que os discursos se fundam em dispositivos institucionalizados de disciplina e também de coerção. Então, na visão aí do Foucault, né, o poder ele se dissemina por toda parte e tem esse lado aí, né, de trazer disciplina, fiscalização,
coerção, né? Sentimento de observação, o indivíduo está sendo observado, tudo isso nós vamos ver lá na política dele. Hannah Arendt vai dizer que o poder é oposto à violência. É uma potência originada na ação, mas é uma ação em conjunto, ou seja, da massa, né? Não pode ser individual. Não é verdade? Foi o que nós vimos aqui, né? O Nietzsche vai dizer a vontade de poder, vontade de potência ou moral do Senhor, quer dizer, uma pegada mais teológica, ética aqui, né? Vai dizer que esse poder quer dizer, né, se a vontade de poder, aquele ser que orgulhando-se de si. Então o cara tem amor a si, né? Superou o ressentimento, superou a culpa, passando a ser dotado de um impulso vital criador e afirmativo, que capacitará a propor seus próprios novos valores. Segundo Nietzsche, o indivíduo não pode ficar acomodado, aquele cara, né? Aí, aos sistemas, não, tem que questionar os sistemas. Tem que questionar os sistemas. Questionar, será que está certo isso? Pô? Né? Será que isso está certo? Será que estamos indo no caminho certo? É isso. Tá legal? Bom, deixa eu localizar aqui a próximo quadrinho. Aqui já foi, ali também. É essa aí, chegamos aqui. Os dois últimos, Bergson. Para o Bergson vai dizer o poder, né, o Estado, enfim, o governo. A ideia de Estado se liga ao relacionamento de objetos entre si. Relacionamento de objetos entre si, num instantâneo podendo vir a ser. Uma pegada muito mais metafísica aí, né? Relacionamento de objetos num vir a ser. Isso o Bergson vamos estudar lá na metafísica. Cara, difícil, paca, mas bem legal, muito legal. Aí o estudo dele. Norberto Bobbio vai dizer que o poder objetiva o uso da força para a obtenção de alguma vantagem de uns sobre os outros. Divide o poder em 3 tipos de poder: econômico, ideológico e também poder político. Joia, 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 joia. Vamos ver o que tem mais aqui. Agora é a questão de prova. Tá? Eu enxuguei um pouco essa questão, tinha um pedaço aqui que não é aproveitável. Eu deixei aí essa parte modificada para você fazer. Faça essa questão de concurso. É uma questão de concurso à banca IBFC. Uma questão que eu achei mais genérica sobre poder. As outras questões que eu vi lá entram nos poderes mesmo, de acordo ali com os filósofos, principalmente o Michel Foucault. Fique esperto aí, que é o que mais cai de política para poder, tá? Ali usa o poder. É o Foucault mesmo. Vamos em frente, então. Você marca que letra aí? A dominação, ou seja, a probabilidade de encontrar obediência. Dominação, a probabilidade de encontrar obediência a um determinado mandato pode fundar-se em diversos motivos de submissão. Bom, do que nós estudamos, essa aqui é a mais apropriada. As outras, se você tentar encaixar aí, não tem nada a ver com política, nada a ver com poder, nada a ver com dominação, né? Não tem a ver com o texto em si. Não tem a ver com o texto em si. Joia? Tranquilo? Olha, cara, quer comprar obras de arte? Obras de arte. Isso não são apostilas. Isso são obras de arte. É esse material aí. É esse material. Esse material é muito legal, pessoal. Esse material é muito legal. Olha, aqui embaixo está aqui, ó, a apostila módulo 1, amarelo, módulo 2, azul, módulo 3, coleciona. Ontem eu estava imprimindo, coloquei lá no Instagram, inclusive imprimindo a apostila 3. Imprime, guarda não, estuda esse material, encaderna em casa, leva naquela xerox, né? Encaderna esse material. Olha aí, cara, você vai ter um material para a vida inteira, né? E tem o PDF também para você. Junto com essas 3 apostilas, são vendidas separadamente, você tem 3 certificados de participação neste curso gratuito aqui que nós estamos ofertando. Certificado de participação neste curso.
essa apostila aí é para você aprofundar, para você guardar de lembrança deste material, joia? Deste projeto que nós iniciamos aqui. Aqui em cima tem a apostila de 100, 300, 500 e 700 questões. Lembrando, uma está dentro da outra. Se você comprar de 700, ela engloba todas. E a diferença de valor é muito pequena. Então compra a de 700. Joia? Se você vai fazer uma prova de vestibular, uma prova de escola militar e está com pressa, aqui são só 6 horas de aula. 3 horas na primeira rodada de simulados e 3 horas na segunda rodada de simulados. Faça essas rodadas de simulados, as duas, junto vem o PDF e tem vídeo aula comentando. Vai dar 3 horas na primeira e 3 horas na segunda. Valeu? Aqui é o supra-sumo do meu trabalho, meus amigos. Aqui são grandes questões da filosofia, os primeiros cursos que comecei a lançar, tá? Tá aqui esse amarelo, felicidade, amor e paixão, esse vermelhinho, o bem e o mal e intuição. Esses cursos aí, você é o nosso convidado. Isso aqui eu vou lançar no mês de dezembro. Olha lá, ó, 4 de dezembro, pós-graduação em filosofia. Se você estiver interessado, óbvio que os outros cursos que eu falei aqui são cursos livres. Essa pós-graduação é registrada no MEC. Meu nome já está lá, não é MEC. Uma parceria minha com a Faculdade Iguaçu. Você é o nosso convidado. Você é o nosso convidado. Venha, matricule nisso aí, cara. Essa pós-graduação, tá? Essa promoção aí de lançamento da pós-graduação. Beleza? Vai ser em dezembro. Quer contribuir com o nosso café? Essa contribuição é do café. É o Pix aí, ó. profleonardobragaflores@gmail.com. É um e-mail. Joia? E agora o teu trabalho é esse, porra. Ajuda na aula aí, ajuda aí no... né? Encaminha pro colega. Curte. Comenta o que você quiser aí embaixo. Tá? Um elogio é sempre bom. Mas comenta o que você quiser, participa. Acrescenta algo. O que você quiser. Aqui está o campo, aqui nós estamos trabalhando, que essa aula inclusive é poder, né? Sociologia atua muito nisso aí. Se você é professor de sociologia, estudante, cara, comenta aí embaixo, você já estudou até hoje, acrescenta, corrige aí também, não tem problema. Valeu? Cara, agradeço demais a tua presença aqui, agradeço demais, vamos ficando por aqui. Primeiro nós temos que agradecer a Deus, né? Temos que agradecer a Deus, em primeiro lugar, por termos respirado, sanei as panes aqui do computador hoje. E aí conseguimos dar essa aula. Cara, muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado mesmo. Agradeço demais. E é isso aí. Vamos nos despedindo e aguardo você no próximo encontro. Aqui do módulo 4. Política. Valeu? Um abraço a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau.